Bom, pessoal, novamente, bom dia a todos. Eu vou abrir o sílabus, como é de praxe, para a gente checar onde a gente está na programação da disciplina e quais são os nossos próximos passos. Tá? Então, se vocês observarem aqui na tela de vocês, né, hoje é dia 29, tá? A gente teria a aula de hoje e a aula de amanhã ainda para falar de gestão de estoques e estoque cíclico. Eu julgo que a gente terminou esse conteúdo, tá? Na verdade, então, a gente terminou aí com uma aula de antecedência. Eu deixei um exercício para vocês, o exercício 4 de referente ao conteúdo de estoque cíclico, né? Desconto por quantidade, tá? A minha pergunta para vocês em relação a esse exercício, eu já vou liberar aqui a resolução, tá? Para quem tiver a curiosidade de checar se está tudo certo ou não. Minha pergunta para vocês em relação a esse exercício é se, primeiro, se restou alguma dúvida, e caso tenha restado alguma dúvida, se seria necessário fazer o exercício aqui com vocês. Porque caso não seja, eu simplesmente libero o gabarito e a gente segue em frente. Tá? Houve alguma dúvida? O exercício é muito similar, né, ao exercício que a gente fez na segunda-feira, de gestão de estoque. Tá? Alguma dúvida, algum comentário em relação ao exercício que vocês gostariam de fazer? O professor, eu tive uma dúvida mais pontual, que o meu computador ele acabou dando apenas uma resposta, que foi 1000. Eu tentava fazer aquela resolução pelos intervalos e para Uhum. mim não, enfim, ele ia direto no 1000. Tá. Pode acontecer, tá, Lucas? Pode acontecer, ou seja, ele já foi direto na resposta correta, né? Não é improvável ou impossível de acontecer. Se eu não me engano, nesse exercício, para mim, também acontece isso. Deixa eu abrir o gabarito aqui para a gente fazer esse teste. Então, repara só, o que você está dizendo é o seguinte, né? Dependendo do lote que você, independente do lote que você colocado aqui, vamos voltar na primeira faixa, o lote de 50. Tá? Lote de 50, a gente abre dados, solver e resolve. Ó, no meu caso, ele jogou para 225, né? Ele jogou na segunda faixa. Quando eu boto um lote na primeira faixa, ele joga para a segunda. Quando eu boto um lote na segunda faixa, 500 aqui, ele joga para 225, mantém 225. E só quando eu boto um lote na terceira faixa é que ele encontra o lote de 1.000, R$ 56.370 custo total, que é o menor custo, né, entre 3 lotes amostrais. Não é improvável, tá? Não é improvável de acontecer, não é impossível de acontecer, tá? Se você encontrou o lote 1.000 e esse lote 1.000 é, de fato, o lote com menor custo, não há o que se dizer. De repente foi alguma coisa relacionada ao valor de lote inicial que você atribuiu, ele pode acabar indo buscar diretamente o lote com tamanho correto. Tá? Se você se lembrar na aula da semana passada, na segunda-feira, em alguns momentos que a gente tentava rodar o solver, utilizando tamanho de lotes aleatórios, mesmo quando estava na primeira ou na segunda faixa, em alguns momentos ele jogava, ele indicava, na verdade, o tamanho de lote correto. Tá? Então, sempre que acontecer isso, sempre vai ser o tamanho de lote correto, professor? Sempre, sempre. Se você tentou perfeito, então. entendeu? Você tentou na primeira faixa, ele jogou em 1.000. Bom, você pode ficar meio cabreiro. Você tenta na segunda faixa. Tentou na segunda faixa, jogou em 1.000. Bom, um indicativo de que o lote de tamanho 1.000 realmente pode ser o lote de maior, o lote de menor custo. Na terceira faixa, você atribuiu um valor de lote qualquer, deu 1.000 novamente, você pode ter certeza que a sua resposta é 1.000, tá? Você pode ter certeza que a sua resposta é 1.000.
Perfeito, obrigado. Tá? Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário a respeito desse exercício? Bom, já que eu estou com a resolução aberta aqui, eu quero só fazer uma observação que eu comentei na segunda-feira, na aula da segunda-feira, mas acabei não exemplificando. Quando vocês forem abrir esse gabarito, no momento que vocês estiverem fazendo a revisão dos exercícios para a prova, repara que aqui eu coloquei, olha, e se o Hzinho fosse 200%, né? O Hzinho original do exercício, ou seja, o custo de manutenção do estoque é 25%. E aqui a provocação que eu faço é, se fosse 200%, como é que ficaria a questão dos custos, né? Totais de estoque? Vamos substituir aqui 25% por 200, tá? E vamos fazer os testes. Ó, vou colocar aqui um tamanho de lote inicial de 50, né? 50 quilos. Solver, eu achei um tamanho de lote de 77, ele ficou dentro da primeira faixa. Tá? Lote de tamanho 77, custo total de 63.098. Está registrado aqui. Tá? Vamos colocar agora um tamanho de lote de 500. Tamanho de lote de 500, eu resolvo. Eu encontrei um tamanho de lote, ele me entrega um tamanho de lote ideal 100, custo total de R$60.000, R$60.100. Eu registro ele aqui. Então, R$60.000 já é mais baixo do que o primeiro lote que ele encontrou, de 63 mil. Por último, eu atribuo um tamanho de lote de 1.100 quilos, que está na terceira faixa. Bom, 1.100 quilos, vamos rodar o solver. E ele diz que o melhor resultado se encontra no tamanho de lote 1.000. Né? Com o tamanho de lote 1.000, reparem aqui na tabelinha que eu fiz, tá? A gente tem um custo total de R$72.000. Repara que nesse caso aqui, pessoal, o melhor custo total de estoque não está na última faixa. O melhor custo total de estoque está na segunda faixa, na faixa de 100 a 999. Mais precisamente, a gente tem o custo total de estoque no valor de R$60.100. Por quê? Porque nesse caso, a despeito, né, do benefício de preço, né, a despeito do benefício de preço, mesmo que eu ganhe desconto comprando mais unidades de produto, tá? O impacto de carregar muito estoque, porque se eu comprar um lote muito grande, eu vou ter um estoque muito grande a ser carregado, o impacto de eu carregar um estoque muito grande é bastante penalizado por uma alta taxa de manutenção de estoque. Tá? E dessa forma você pode ter um cenário como esse, onde o melhor tamanho de lote não está na última faixa. Ou seja, não vale a pena comprar um lote muito grande e aproveitar o preço nesse caso. Vale a pena comprar um lote intermediário aproveitando o desconto também intermediário. Tá? Aqui é só para ilustrar quando vocês forem abrir esse material, eventualmente, para estudar, para que vocês entendam por que existe, o porquê que eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês. Tá? Mais alguma dúvida, algum comentário em relação a esse exercício, pessoal? Não? Bom, beleza. Então, vamos seguir em frente, gente. Agora a gente vai entrar num novo conteúdo dentro de gestão de estoque, tá? Que é o que a gente chama de estoque de segurança. O material já está disponível para vocês aí, tá? É o que a gente chama de estoque de segurança. Deixa eu abrir esse material. Bom, pessoal, estoque de segurança. Antes de utilizar ou melhor, deixa eu projetar aqui para vocês. Vou
fazer alguns breves comentários antes de utilizar o quadro branco. Lembrando daquele nosso mapinha, né? O mapa que nos leva, ou que nos ajuda a entender onde é que a gente está no nosso curso, né? A gente está falando do grande conteúdo de gestão de estoque, né? Que é basicamente o conteúdo principal da prova final, tá? Dentro de gestão de estoque, a gente já respondeu a primeira pergunta, se o estoque pode ser reposto. Se o estoque não puder ser reposto, a gente trata do modelo de período único, modelo do jornaleiro, que a gente já viu. Se o estoque puder ser reposto, se ele puder ser recolocado, a gente vai trabalhar com o modelo de períodos múltiplos. Bom, dentro do modelo de períodos múltiplos, vem a segunda pergunta, que é, vem cá, qual que é o objetivo do estoque? Se o objetivo do estoque é ganho de escala, ou seja, encontrar o lote econômico de compra que me dê o menor custo total de estoque, menor custo de pedido, mais manutenção, mais produto, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de modelo de estoque cíclico, que a gente viu até a aula passada. Se o meu objetivo não é, na verdade, ganho de escala, mas sim garantir disponibilidade de produto, eu não quero que falte produto. Repare que aqui a gente não falou de falta de produto. Aqui o tempo todo a gente focou em custo, independentemente se em algum momento vai ou não faltar produto na prateleira, né, para o nosso cliente. Aqui a preocupação é diferente. Aqui a gente tem uma preocupação com disponibilidade de produto. A preocupação é com disponibilidade. Nesse caso, a gente utiliza o que a gente chama de modelo de gestão de estoque de segurança. Tá? Bom, dentro do modelo de estoque de segurança, tá? E também dentro, né, de estoque cíclico, a gente pode discutir qual que é o critério de reposição, que seria a terceira pergunta. Então, qual que é o critério de reposição? E a gente tem basicamente dois: o modelo de revisão contínua e o modelo de revisão periódica. Se vocês se lembrarem da aula introdutória de gestão de estoque, né, o modelo de revisão contínua é aquele modelo onde eu vou continuamente checar o estoque para ver se está faltando ou não produto. Tá? Então, eu dei até o exemplo do camarada, da pessoa que abastece o seu carro, né? Tem o hábito de abastecer o carro, e ele pode abastecer o seu carro de duas maneiras. Ou ele abastece todo sábado, né? Todo sábado, independentemente do nível de estoque. Então, todo sábado ele vai até o posto de gasolina e abastece o carro. Vai ter momentos em que ele vai abastecer, ele vai ter consumido pouca gasolina durante a semana, porque ele rodou pouco, e, portanto, ele vai encher só um pouco o tanque até que chegue no nível máximo. Vai ter semanas em que ele viajou, utilizou mais o carro, o tanque está em nível baixo, ele no sábado, quando ele for encher o tanque, ele vai consumir um volume maior de combustível para que o tanque chegue ao nível máximo. No caso da revisão contínua, a gente não utiliza períodos para que a gente faça o nosso pedido de compra. No modelo de revisão contínua, a gente utiliza a ideia de verificação do estoque. Ou seja, eu vou abastecer meu carro quando o tanque estiver com 1/4. O tanque bateu 1/4, independentemente se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, eu vou até o posto e abasteço. Tá? A gente vai trabalhar com esse modelo de revisão contínua para estoque de segurança. Tá? Bom, beleza. Deixa eu, antes de falar sobre esse breve exemplo aqui, deixa eu utilizar o quadro branco, que para mim vai ser mais útil. Só um minutinho. Bom, pessoal, assim como no estoque cíclico e também no modelo de período único, né, o nosso grande companheiro, tá,
nosso grande companheiro é o nosso gráfico de perfil de estoque, tá? O nosso gráfico de perfil de estoque. Repara o seguinte, pessoal, é um gráfico de tempo por quantidade ou nível de estoque. Tá? Aqui melhor nível de estoque. No modelo de estoque cíclico, né, vamos imaginar que a gente tivesse uma demanda semanal por bolsas, a gente fosse, vamos imaginar que a gente estivesse na posição do gerente de uma loja que vende bolsas femininas, tá? E essa loja vende 100 unidades de bolsas por semana, tá? De uma determinada bolsa, ok? Vamos imaginar que o tamanho de lote Q seja de 600 bolsas, tá? Vamos imaginar que o tamanho de lote Q seja de 600 bolsas. Bom, o nosso gráfico de perfil de estoque, né, pensando em estoque cíclico, seria alguma coisa dessa natureza aqui. A gente teria um tamanho de lote Q de 600 bolsas, a gente teria um consumo de R igual a 100 bolsas, tá? Esse estoque seria consumido ao longo do tempo, semana 1, semana 2, semana 3, né? E num total de 6 semanas, o meu estoque Q de 600 seria integralmente consumido a uma taxa 100. Ok? Então, meu estoque chegaria a zero, e quando ele chegasse a zero, eu faria um novo pedido Q de 600 bolsas, esse estoque retomaria ao nível de 600, e eu consumiria esse estoque a uma taxa de 100. Tá? Esse foi o mundo que a gente estava estudando até o presente momento. Né? Aqui repete um ciclo de, novamente, 6 semanas. Repara, pessoal, que nesse exemplo que eu estou dando para vocês, e em todos os casos de estoque cíclico, a gente não tem nenhuma variação no estoque de bolsas, no consumo de bolsas. A nossa demanda ela é constante, média e constante. Ela não varia, né? Ela não varia. Tá? E isso na prática não é uma realidade, não é verdade? Na prática isso não é uma realidade, porque o consumo de bolsas ele varia. Ele pode ter uma média de 100 bolsas por semana. Porém, eventualmente, em uma semana eu vou ter 90 bolsas, na outra semana eu vou ter 120 bolsas de consumo, na outra eu vou ter 70, numa quarta semana eu posso ter 150 bolsas consumidas na semana. Então, o meu consumo, ele na verdade gira em torno de uma média, porém, como a gente viu lá no modelo de período único, o meu consumo gira em torno de uma média, porém, há um desvio padrão que revela a variação ou a variabilidade desse consumo. Quanto maior for o desvio padrão, maior é a probabilidade de haver consumos mais afastados da média. Tá? Aqui a gente retoma essa ideia de distribuição dentro ou no formato de uma curva, de uma distribuição normal, da demanda média que consome o nosso estoque. O que pode acontecer aqui, né, pessoal, nesse cenário que eu estou explicando para vocês, alguma coisa desse tipo. Ó. Tá? A gente tem o nosso gráfico de perfil de estoque, tá? A gente tem o nosso tamanho de lote, que é igual a 600, tá? E a gente tem um consumo semanal médio de 100
bolsas por semana. Pode ser que na semana 1 eu tenha consumido não 100, mas 110. Então, meu estoque caiu para 590. Na semana 2, eu posso ter tido um consumo de 110 novamente, ao invés de 100. Então, meu estoque caiu para 480. Na semana 3, eu posso ter tido um consumo de 120 bolsas. Meu estoque caiu para 360. Na quarta semana, eu tive um consumo de 120 bolsas novamente. Meu estoque caiu para 240. Na quinta semana, eu tive um consumo de 110 bolsas. O meu estoque caiu de 240 para 130. Semana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a semana. Deixa eu refazer aqui, porque eu perdi as contas. Só um minutinho. Vamos lá, novamente. Né? Na semana 1, eu tive um consumo de 110 bolsas, meu estoque caiu de 600 para 480. Não 580, 480. Na semana 2, eu tive um consumo de 110 bolsas, ou seja, acima da média, e meu estoque caiu para 370. Na semana 3, eu tive um consumo de 120 bolsas. Meu estoque caiu de 370 para 250. Na semana 4, eu tive um consumo de 100 bolsas, caiu para 150. Na semana 5, eu tive um consumo de 100 bolsas, caiu para 50. Na semana 6, eu tive um consumo de 100 bolsas também. Meu estoque caiu para menos 50. Meu estoque caiu para menos 50. Ou seja, o estoque não pode ter caído para menos 50, não é verdade? O que eu tive aqui foi falta de estoque. Eu perdi 50 vendas de bolsas nesse período de 6 semanas porque eu não tinha estoque suficiente para atender a demanda média com a sua variação. Tá? Então, a gente precisa lidar com a variação que vem da demanda pelos produtos. Os produtos são consumidos, como eu falei, conforme uma taxa média, mas essa taxa, ela, como o próprio nome diz, é média. Ela não é fixa e permanente. Ela pode variar. Nesse caso, eu tive uma variação e acabei ficando sem bolsa. Ficar sem bolsa implica uma série de consequências negativas para o negócio, né? Como a gente viu no modelo de período único. A gente perde resultado com venda, né? Ou seja, você tem um custo de oportunidade perdido pela receita e pelo lucro que você não oferiu. E principalmente, né, você perder venda por falta de estoque pode te levar a incentivar o seu cliente a procurar uma outra opção de fornecimento ou de experimentar uma outra opção de fornecimento e ele gostar. É aquela história, né? Quando você vai numa loja ansioso para comprar um determinado produto e quando você chega lá não tem o produto. A loja que você sempre teve o hábito de comprar. Bom, como você queria o produto aquele dia, você foi na loja do concorrente, percebeu que a loja é tão boa quanto aquela primeira, lá tinha o produto e você passa a se fidelizar àquele cliente. Tá? Então, nós precisamos ter ferramentas, pessoal, ferramentas para mitigar esse cenário de falta de estoque. Tá? Essa ferramenta é chamada de safety stock, ou, né, no velho e bom português, estoque de segurança. Tá? Nós precisamos trabalhar com estoque de segurança para nos protegermos das incertezas existentes na cadeia de suprimentos. Uma dessas incertezas, eu já mencionei para vocês, é a incerteza relacionada à demanda. Tá? A incerteza relacionada à demanda.
Existe uma outra incerteza, tá? Além da incerteza relacionada à demanda, que a gente não vai ver nesse primeiro momento, a gente vai ver mais no final do curso, que é a incerteza relacionada à oferta. Eu estou falando para vocês que a demanda até agora, que a demanda varia, né? Eu tenho uma demanda de 100, porém essa demanda pode variar semana a semana, de acordo com um desvio padrão. Só que no lado da oferta, a gente também tem variação. E assim como no lado da demanda, no estoque cíclico, a gente não estava considerando a variação da oferta. Então, novamente, né? Quando o nosso estoque acabava lá no estoque cíclico, né, chegava a zero, o que, que acontecia? A gente fazia um pedido de compra, esse lote Q era providenciado imediatamente e enchia o meu estoque. Era algo imediato, né? A gente não estava falando do conceito de lead time, tá? No estoque cíclico, a gente falava, olha, o estoque chegou a zero, pede mais para o fornecedor e imediatamente esse estoque ele se enche, ele fica cheio. A gente não estava considerando que existe um período de lead time ou de tempo de entrega entre o momento em que eu faço o pedido para o meu fornecedor e o momento em que ele me entrega o produto. Tá? Então, olha só, do ponto de vista prático, o que, que acontece? Se eu tenho novamente um estoque de 600 bolsas, essas bolsas são consumidas a uma taxa de consumo 100. Vamos supor que não houvesse variação de demanda, tá? O consumo fosse exatamente 100. E vamos dizer que o lead time de entrega de bolsas do meu fornecedor é de 3 semanas. Ou seja, o período que demora entre a ligação que eu faço com o meu fornecedor fechando uma compra e a chegada do produto na minha loja demora 3 semanas. Então vamos lá. Semana 1, eu consumi 100 bolsas, o estoque caiu para 500. Tá? Semana 2, eu consumi 100 bolsas, o estoque caiu para 400. Semana 3, eu consumi 100 bolsas, o estoque caiu para 300. Bom, se eu tenho um lead time de 3 semanas, é apropriado que nesse momento em que o meu estoque chegou a 300, eu ligue para o meu fornecedor e peça um novo lote de 600 bolsas. Por quê, professor? Porque esse lote de 600 bolsas vai demorar 1, 2 e 3 semanas para chegar. Eu vou pedir na semana 4, perdão, vou pedir na semana 3, ele vai demorar 1, 2 e 3 semanas para chegar. Portanto, quando eu faço o pedido aqui de compra, a minha demanda continua acontecendo, o meu estoque continua sendo consumido, vai de 300 para 200, vai de 200 para 100 e vai, na semana 6, de 100 para 0, que é exatamente o momento em que o meu lote de compra chega e o meu estoque é reposto para o nível de 600. Isso aqui, de novo, o mundo ideal. Por que mundo ideal, professor? Porque o lead time também varia. Assim como a demanda varia, o lead time também varia. O meu fornecedor pode muito bem me dizer o seguinte, olha só, eu te entrego em 3 semanas, tá? Te entrego em 3 semanas. Então, eu consumo aqui, né, de 600 para 500, de 500 para 400, de 400 para 300. Aqui eu faço o pedido de compra. Aqui eu faço o pedido de compra. O cara tem um lead time de 3 semanas, só que ele tem um problema e ele me entrega em 4 semanas. Se ele me entrega em 4 semanas, eu vou continuar tendo um consumo de bolsas. E quando o meu estoque chegar a 0 na 6ª semana, eu ainda não vou ter recebido as minhas bolsas. Portanto, mais uma vez, eu vou enfrentar falta de estoque.
Então, repara que o estoque de segurança, pessoal, ele me ajuda na proteção, ou ele ajuda a empresa a se proteger contra a incerteza relativa à demanda e também contra a incerteza relativa à oferta, que está relacionada ao lead time, tá? Olha só que interessante, né? Se a gente considerar o estoque de segurança e a gente fizer o nosso perfil de estoque, a gente teria um gráfico mais ou menos dessa natureza aqui. Vamos imaginar que a gente, no exemplo da indústria de bolsa, vamos imaginar que a gente trabalhe com estoque de segurança, tá? SS igual a 100 unidades, ok? Bom, eu tenho um estoque que é equivalente ao meu tamanho de lote Q de 600 bolsas, mais estoque de segurança agora. Então, o meu estoque máximo não é mais 600 bolsas. O meu estoque máximo é 600 bolsas, mais 100 bolsas que eu carrego no estoque de segurança. Tá? Meu estoque máximo é 700 bolsas. A minha taxa de consumo continua sendo R, média, R, 100 bolsas por semana. Então, vamos lá. Vamos fazer novamente o exercício, né? Semana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semana 1, o meu estoque caiu. Eu tive um consumo de 100 bolsas. O meu estoque caiu de 700 para 600. Na semana 2, eu tive um consumo de 110 bolsas. O meu estoque caiu de 600 para 490. Na semana 3, eu tive um consumo de 100 bolsas novamente. O meu estoque caiu de 490 para 390. Vamos dizer que o lead time de entrega seja de 3 semanas. Tá? Bom, quando chegou na semana 3, eu fiz um novo pedido de compra de um tamanho de lote Q igual a 600. Por quê? Porque eu quero manter um estoque de segurança de 100, tá? E eu quero que essas bolsas cheguem antes que o estoque de segurança seja consumido. Então, na semana 3, eu faço um pedido de compra que vai ter um lead time de 3 semanas. E o consumo de bolsas continua, né? O consumo de bolsas continua. Na semana 4, já dentro do lead time, eu tive um consumo de 100 bolsas, o meu estoque caiu de 390 para 290. Na semana 5, meu estoque com consumo de 110 bolsas caiu de 290 para 180. Na semana 6, eu tive um consumo de 100 bolsas. O meu estoque caiu de 180 para 80. Meu estoque caiu para 80 bolsas. Quando o meu lote chegou, meu lote de compra chegou. Repara, pessoal, pelo fato de eu ter estoque de segurança de 100, essas 20 unidades aqui a mais de bolsa que eu consumi ao longo do período de 6 semanas não impediu que eu tivesse produto disponível para entrega, porque eu tinha estoque de segurança de 100 bolsas, na média. Portanto, quando o meu estoque atingiu 80 bolsas,
eu recebi um novo tamanho de lote Q igual a 600, e o meu estoque foi imediatamente reposto de 80 para 680. E esse ciclo se repete. Na semana seguinte, né, na semana 2 aqui, ou melhor, na semana 2, ao invés de ter consumido 20 unidades de bolsas no meu estoque de segurança, eu poderia eventualmente poderia ter sobrado 30 unidades de bolsa além do meu estoque de segurança. Ou seja, eu tinha um estoque de segurança de 100 e sobrou no final do período, nesse caso, 130. Portanto, com o novo tamanho de lote Q chegando, o meu estoque vai de 130 mais 600, vai para 730. Então, repara que o estoque de segurança também é uma média, tá? Também é uma média. Por quê? Porque a minha demanda varia. A minha demanda ela é conduzida, na verdade, ela é baseada em uma média de consumo, porém com um desvio padrão, assim como o meu próprio lead time também apresenta uma variação baseada em um desvio padrão. Portanto, o meu estoque de segurança é sempre médio, ele não é fixo. Quando eu falo meu estoque de segurança é 100, não significa que ele é 100 durante todo o período de tempo. Significa que, na média, eu tenho um estoque de segurança de 100. Com tudo isso comentado, pessoal, a gente pode começar a entender esse gráfico de perfil de estoque de uma maneira mais sistemática. Tá? No gráfico de perfil de estoque do estoque cíclico, a gente tinha basicamente tamanho de lote Q, demanda R, frequência F, que era o período no qual o nosso estoque era integralmente consumido, e acabava por aí. Né? Dessas variáveis, a gente obtinha, por exemplo, o Q sobre 2, que era estoque cíclico, né? Ou estoque médio. Aqui a gente vai ter algumas variáveis a mais. Né? Então, assumindo a existência do estoque de segurança, tá? Assumindo a existência do estoque de segurança, que serve para proteger justamente o nosso negócio contra variações, contra incertezas, a gente tem o nosso estoque de segurança, tá? A gente tem um gráfico que se comporta dessa forma, tá? Nós temos os nossos ciclos de estoque, ciclo 1, ciclo 2, ciclo N, cada um com uma frequência, frequência 1, frequência 2, frequência 3. Essas frequências são iguais, né? A gente tem uma demanda R, que consome o nosso estoque, uma demanda média R. A gente tem um tamanho de lote. A gente tem um tamanho de lote Q, que é a quantidade de produto que a gente compra do nosso fornecedor e que enche o nosso estoque do nível do estoque de segurança até o nível máximo de armazenamento. Tá? Aqui eu já posso inferir, né, que o meu estoque total é lote Q mais estoque de segurança. Tá? E, além disso, a gente tem duas variáveis que são fundamentais. Deixa eu apagar aqui. Tá? A gente tem o que a gente chama de ROP. ROP é Reorder Point, ou ponto de reposição, ou seja, o ROP, ou Reorder Point, ou ponto de reposição, é o nível de estoque no qual
eu disparo o meu pedido de compra de um lote de tamanho Q. O período entre o disparo da minha ordem, vou isso aqui por um instante, e o momento em que o meu lote chega, esse período aqui é chamado de lead time. Durante o lead time, pessoal, durante o lead time, eu tenho um consumo do meu estoque tá? Que é feito também baseado em uma taxa de demanda R. A esse consumo de estoque que ocorre durante o período de lead time, eu dou o nome de RL, ou seja, de demanda durante o lead time. Demanda durante o lead time. Este daqui é o volume RL de estoque que foi consumido durante o período de lead time. Então, repare, eu tenho estoque de segurança aqui, eu tenho o RL aqui, e eu tenho o ROP, que é tudo isto aqui. ROP é igual a estoque de segurança mais RL. Essa é uma das fórmulas mais básicas e importantes desse conteúdo. O ponto de reposição de estoque é igual a estoque de segurança mais a demanda durante o período de lead time. Tá? Professor, Oi. eu tenho uma pergunta. Claro. Mas nesse modelo, igual no estoque cíclico que a gente tinha visto, o Q total ele vai ser consumido numa frequência igual durante o ciclo? O Q, que é o nosso tamanho de lote, ele vai ser consumido, sim, a uma taxa R de demanda. Mas aqui, Gabriela, a gente Ser vai... ultrapassado. Aqui a gente pode ultrapassar o tamanho de lote Q, porque a gente está incluindo na nossa demanda, nesse momento, a possibilidade de ela variar. Ou seja, eu vou continuar dizendo para vocês que eu tenho uma demanda R igual a 100 por semana, ou por dia, ou por mês. Só que agora eu vou dizer também que essa demanda tem um desvio padrão sigma R de, sei lá, 50, 40 e 30. Então a gente vai ter algumas fórmulas matemáticas para entender como é que essa variação da demanda impacta no meu estoque de segurança. Então, ou respondendo a sua pergunta de uma outra maneira, o meu lote Q eventualmente pode ser integralmente consumido pela demanda semanal. O meu estoque Q eventualmente pode ser consumido além dele, ou seja, eu posso ter tido uma demanda semanal maior do que o meu tamanho de estoque, do meu tamanho de lote, e portanto eu consumi um pedaço do meu estoque de segurança, tá? Consumi um pedaço do meu estoque de segurança, ou eu posso ter uma demanda semanal que é menor do que a demanda média e, portanto, eu não ter consumido nada do meu estoque de segurança e ainda ter sobrado um pouquinho do meu tamanho de lote Q. Tudo isso pode acontecer. Entendi. Professor, então você pode só repetir a fórmula que você escreveu ali embaixo? Posso. Eu Por vou favor. voltar para o material e daí eu reapresento essa fórmula e outros também. Tá? Porque aqui no Rabisco acho que fica meio difícil às vezes de entender. Eu queria fazer essa introdução, essa breve introdução, mas deixa eu voltar para o material agora e eu vou mostrar essa fórmula mais visível para vocês. Tá? Eu já retorno. Só segura um pouquinho aí. Então, voltando aqui para o PowerPoint, pessoal,
Professor, Pode falar. você pode só repetir o que é o reward point? Posso. O reorder point. Deixa eu botar aqui na apresentação que eu vou repassar todos esses conceitos para vocês. Tá? Segura aí. Olha só. Esse perfil de estoque que vocês estão vendo aí na tela de vocês é exatamente o perfil de estoque que eu desenhei aqui no meu quadro branco, nos meus rabiscos. Tá? Vamos agora interpretar novamente o que é o reorder point e o que é cada item que compõe esse perfil de estoque. Olha só, a gente tem um tamanho de lote, no nosso exemplo, de 600 unidades. Tá? Ele vai do estoque de segurança até o nível máximo de estoque. Aqui eu também tenho um estoque de segurança de 100, que vai daqui até lá embaixo, 100. Significa que o meu estoque total é sempre 600 unidades mais 100, 700 unidades. E eu tenho uma demanda R de 100 bolsas. Tá? Vamos adicionar os outros itens que a gente acabou de ver. Ah, e eu tenho também uma outra coisa antes de passar para os outros itens. Eu tenho o que eu chamo de estoque cíclico. Vocês lembram do estoque cíclico, pessoal? O estoque cíclico, o que é, né? Q sobre 2. Bom, se o meu Q é 600, o meu estoque cíclico é 600 dividido por 2, 300. Tá? Professor, Oi. você pode só relembrar o conceito? O que significaria esses 300? Posso. O estoque cíclico de 300, lá no conceito de estoque cíclico, no modelo de estoque cíclico, é o estoque médio. É o estoque médio que eu carrego dentro da minha unidade, do meu armazém, do meu galpão logístico. Ou seja, se eu tenho um tamanho de lote de 600 e esse lote é consumido a uma taxa de 100 bolsas, eu vou ter, na média, dentro do meu armazém, 300 unidades de bolsa. Se você lembrar da figurinha que eu fiz, acho que na semana passada mesmo para vocês, para explicar para algum colega que perguntou sobre esse tema, deixa eu compartilhar aqui novamente. Tá? Se vocês lembrarem da figurinha que eu fiz para vocês na semana passada, olha só. Né? Você imagina um armazém aqui, qualquer. Tá? Esse é o nosso armazém. Ok? Bom, o nosso armazém, quando ele está cheio, ele está até aqui, topado. Tá? Aqui, esse armazém cheio significa que ele está com um tamanho de lote Q inteirinho dentro dele. Bom, esse armazém, o conteúdo desse armazém, ele vai sendo consumido a uma taxa R, até que ele chega a zero. Isso em estoque cíclico, né? Quando o armazém o seu volume chega a zero, eu faço um novo pedido de lote Q e ele enche novamente. Com um novo consumo R, esse armazém ele é esvaziado totalmente e eu repito o processo comprando mais um lote de tamanho Q. E esses ciclos se repetem periodicamente. Então, repara, o que é o Q sobre 2, né? Estoque cíclico é a quantidade média de produto que fica dentro do meu armazém. Vocês concordam comigo que em vários momentos eu vou ter o armazém cheio? Vocês concordam comigo que em períodos idênticos eu vou ter o armazém 100% vazio? Vazio? Vocês concordam comigo que em períodos idênticos eu vou ter o armazém parcialmente cheio? E vocês concordam comigo também que em períodos distintos,
eu vou ter o armazém parcialmente vazio. O Q sobre 2, pessoal, expressa o quanto ficou dentro do meu armazém em um período de N ciclos, tá? Na média. Na média, se eu tenho 12 ciclos por ano, 15 ciclos por ano, 25 ciclos por ano, eu posso dizer sem medo de errar, e se esse estoque é consumido a uma taxa R, eu posso dizer sem medo de errar que dentro do meu armazém ficou de produto, na média, um volume Q sobre 2, que nesse caso aqui, no nosso exemplo, é de 300 unidades. Ficou claro aqui, Gabriela, o conceito para você e para os demais, pessoal? Ficou sim, professor. Obrigada. Imagina. Agora, o que eu estou propondo para vocês é que existe uma variação do conceito de estoque cíclico, porque agora nós temos, além do, ou melhor, no modelo de estoque de segurança, o nosso estoque não é integralmente consumido. A uma taxa R. No estoque de segurança, eu vou ter sempre um estoque aqui que nunca vai ser consumido, porque é o meu estoque de segurança. Esse é o meu estoque de segurança. Olha só, se a gente conseguir considerar o estoque de segurança, a gente vai ter alguma coisa nesse sentido aqui. Nós vamos continuar tendo um tamanho de lote Q, que vai encher o meu estoque do nível de estoque de segurança até o máximo. Vamos imaginar que nosso estoque de segurança seja 100 unidades. Vamos imaginar que nosso tamanho de lote Q seja 600 unidades. E o nosso estoque ele vai ser consumido de novo a uma taxa R igual a 100. Então, repara aqui, pessoal, o raciocínio não muda. Vai ter momentos em que eu vou ter o estoque vazio, somente com o estoque de segurança, e vai ter momentos em que eu vou ter o estoque, deixa eu botar numa outra cor aqui, vai ter momentos em que eu vou ter o estoque cheio. O que é meu estoque cheio? É o meu estoque com as 600 unidades do meu tamanho de lote de compra, mais as 100 unidades do estoque de segurança. Tá? Em vários momentos, eu vou ter o estoque exatamente nessa situação, cheinho, com um total de 700 unidades. Em outros momentos, eu vou ter o meu estoque vazio, só com as 100 unidades. Em alguns momentos, eu vou ter o estoque mais ou menos vazio, com estoque de segurança, mais uma quantidade Q, uma parcela da quantidade Q. Em outros momentos, eu vou ter o meu estoque parcialmente cheio, com uma parcela maior do lote Q, mais estoque de segurança. Portanto, pessoal, aqui no caso dos estoques com estoque de segurança, o conceito de estoque cíclico, Q sobre 2, ele é parcialmente válido. O conceito de estoque médio, ele é parcialmente válido. Eu preciso fazer uma alteração nesse conceito de Q sobre 2. O meu estoque médio, agora, o estoque médio que eu vou carregar na minha unidade, vai ser o quê? Vai ser Q sobre 2 mais estoque de segurança. Isso eu dou o nome de estoque médio. O estoque médio, que lá no estoque cíclico era somente Q sobre 2, no estoque de segurança vai ser Q sobre 2 mais estoque de segurança. Ficou claro, pessoal, esse conceito aqui
de estoque médio, o paralelo desse conceito com o conceito de estoque cíclico que a gente viu anteriormente? Se não ficou, eu repito. E aí? Ficou sim. Beleza. Beleza. Tá? Então, voltando para o nosso... antes de voltar para o gráfico de perfil de estoque, deixa eu explicar a questão do ROP utilizando essa figurinha aqui. Tá? Utilizando essa figurinha de... do armazém desenhado. Tá? Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos pegar novamente nosso armazém. Nosso armazém tem essa característica. Tá? Então, repara, agora a gente está fazendo a mesma análise que a gente fez com o perfil de estoque, mas utilizando a ilustração gráfica de um armazém de verdade. Tá? Então, bom, a gente já sabe que o nosso armazém tem um estoque de segurança SS, né? O estoque de segurança SS. A gente já sabe que a gente compra, né, tamanhos de lote de tamanho que enchem a minha unidade do estoque de segurança até a capacidade máxima. Tá? Nós temos uma demanda R. Nós temos uma demanda R. Vou botar melhor aqui. Nós temos uma demanda R que consome esse estoque. Tá? E nós temos o que eu chamei de ROP. O que é o ROP, pessoal? Né? O ROP, como eu mencionei para vocês, o significado da sigla ROP é Reorder Point, ou em português, ponto de reposição. Repara, vamos explicar o conceito agora utilizando a figura. Dar nome aos bois aqui novamente, para a gente não fugir dos números. Q igual a 600, estoque de segurança igual a 100, demanda R igual a 100, tá? Lead time de 3 semanas. Bom, igual a demanda igual a 100 por semana, tá? Vou pegar aqui. Então vamos lá. Na semana 1, o nosso estoque cai de total é 700, né? O nosso estoque cai de 700. Deixa eu botar a demanda aqui para cima. R igual a 100 por semana. O nosso estoque cai de 700 para 600. Na semana 2, o nosso estoque cai de 600 para 500. Na semana 3, o nosso estoque cai de 500 para 300. 300. Se eu não fizer nada, pessoal, aqui, quando o meu estoque caiu para 300, o que acontece? Eu vou continuar consumindo o meu estoque. 400, ou melhor, desculpa, 200. Na semana seguinte, 100. Bom, quando eu bater em 100, que é o meu estoque de segurança, eu decido comprar um lote de 600 unidades do meu fornecedor. O que vai acontecer se o lead time é de 3 semanas? Eu vou consumir o meu estoque de segurança na semana seguinte e eu vou ficar 2 semanas sem produto, porque o produto só chega em 3 semanas. Eu não posso pedir produto quando eu chegar no estoque de segurança. Eu tenho que pedir antes. Eu tenho que pedir quando o meu estoque estiver
em algum nível acima do estoque de segurança. Bom, se a demanda semanal é 100 unidades por semana, se o lead time é de 3 semanas, para que eu possa pedir um tamanho de lote 600 que ele chegue antes de eu entrar no estoque de segurança, eu preciso pedir quando eu tiver 600, 500, 400 unidades. Quando eu tiver 400 unidades no meu estoque, ou seja, 300 mais 100 do estoque de segurança, eu ligo para o meu fornecedor e falo, me manda, por favor, 600 unidades. O cara fala, perfeitamente, te entrego em 3 semanas. Bom, em 3 semanas, meu estoque vai continuar sendo consumido. De 400 ele cai para 300, de 300 ele cai para 200, de 200 ele cai para 100, que é exatamente o momento em que o meu lote de compra chega e eu reponho o meu estoque ao nível integral de 700, que são os 600 do tamanho do lote de compra, mais os 100 do estoque de segurança. Ficou mais claro, pessoal, aqui o conceito de reorder point, de ponto de reposição? O que é o reorder point, né? Para a gente completar aqui o raciocínio. Deixa eu apagar essa rabiscadeira toda aqui. Né? O que é o reorder point? Matematicamente falando. O reorder point é o reorder point é o estoque de segurança mais a demanda durante o período de lead time. Reorder point é igual a RL mais SS. Ou SS é igual a reorder point menos demanda durante o lead time. Ficou mais claro dessa forma o raciocínio? Ficou, professor. Obrigada. Imagina. Então, a gente já praticamente matou todo o conteúdo de estoque de segurança. Deixa eu voltar aqui para a apresentação para a gente fazer um fechamento dessa parte conceitual. Então, se a gente olhar aqui, pessoal, nessa figura, nós temos exatamente os elementos que a gente acabou de identificar no nosso quadro branco. A gente tem o tamanho de lote de 600, a quantidade de bolsas consumida de 100 por semana, o estoque cíclico de 300 unidades, que é Q sobre 2, e o nosso estoque médio, que é Q sobre 2, mais 100 unidades, que é 400. Avançando um pouquinho mais, né, nós temos o tamanho de lote Q, que é o volume de produto que eu compro do meu fornecedor e que enche a minha unidade, o meu estoque, do estoque de segurança até o nível máximo de estoque. Tamanho de lote Q mais estoque de segurança me dá o nível de estoque total que eu tenho na minha unidade, na minha facilidade. Tá? O ROP, que é o reorder point, o ponto de reposição, é o momento do ponto de vista de estoque em que eu faço um novo pedido de compra, entre o momento em que eu faço um novo pedido de compra e o momento em que o produto chega, ou seja, durante o lead time, o meu estoque é consumido a uma taxa RL, demanda durante o lead time,
E com base em tudo isso, né, o L é o lead time, né, como está aqui na nossa legenda, tá? E com base em tudo isso, eu posso dizer, sem medo de errar, que o meu ponto de reposição nada mais é do que o meu RL, a minha demanda durante o lead time, mais o meu estoque de segurança. Tá? Bom, aqui, pessoal, a gente tem uma parte bem conceitual, né? Basicamente explicando o que é estoque de segurança e qual é o objetivo do estoque de segurança. Esses conceitos são mais ou menos intuitivos, né? O que é o estoque de segurança? O estoque de segurança é justamente um buffer, né? Um pulmão, para que a gente possa nos proteger a nossa operação contra incerteza de oferta, ou seja, incerteza relativa ao lead time, e incerteza de demanda, incerteza relativa à quantidade de produto que vai ser comprada num determinado período. Para que eu possa ter disponibilidade de produto, eu preciso ter estoque de segurança. Tá? O estoque de segurança, né, me ajuda, basicamente, como eu disse, a me proteger de incertezas de oferta, incertezas de demanda, mas especificamente, né, me ajuda, se a gente for pontuar alguns elementos, né, do lado da oferta e do lado da demanda, a gente pode dizer que o estoque de segurança nos ajuda a proteger a nossa operação de variações aleatórias da demanda, de falhas no suprimento, falhas da produção, falhas de transporte e mesmo informação lenta. Ou seja, variação da demanda e variação da oferta. Do ponto de vista geral, pessoal, o estoque de segurança que a gente vai ter na nossa operação depende do tamanho da incerteza da oferta e da demanda. Ou seja, olha só, quanto maior a incerteza da demanda, maior o estoque de segurança que eu vou ter. Quanto maior a incerteza da oferta, maior o estoque de segurança que eu vou ter. Trocando em miúdos aqui. Quanto maior o desvio padrão da demanda, maior o estoque de segurança que eu vou ter. Quanto maior o desvio padrão da oferta, da mesma forma, maior o estoque de segurança que eu vou ter. Em outras palavras, né, se a minha demanda andar muito junto com a média, ou seja, não tiver uma variação grande na média de consumo, eu posso trabalhar com estoque de segurança pequeno. Se a minha demanda tiver uma grande variação em relação à média, eu preciso trabalhar com estoque de segurança grande. Se o meu fornecedor falar que o lead time é de 3 semanas e nunca errar, sempre for de 3 semanas, eu posso trabalhar com estoque de segurança pequeno. Se o meu fornecedor falar o lead time é de 3 semanas, mas tem semana que ele me entrega em 5, tem semana que ele me entrega em 2 semanas, tem semana que ele me entrega em 6 semanas, eu vou ter que trabalhar com estoque de segurança grande. Então, estoque de segurança é uma função diretamente relacionada ao tamanho da incerteza da demanda e tamanho da incerteza da oferta. Porém, é também diretamente relacionado ao nível desejado de disponibilidade de produto. Nível desejado de disponibilidade de produto. Ou seja, se eu quero manter um nível de serviço ao meu cliente, lembra lá do modelo de período único, né? Se eu quero manter um nível de serviço para o meu cliente de 95%, ou seja, em 95% das oportunidades o cliente vai encontrar o que ele precisa na minha loja, eu vou ter que ter um estoque de segurança alto. Se eu aceitar um nível de serviço mais baixo, 55%, por exemplo, eu posso atuar com estoque de segurança menor. Então, além da incerteza da demanda e além do tamanho da incerteza da oferta, o tamanho do nível de serviço que eu desejo proporcionar ao meu cliente também impacta o tamanho do meu estoque de segurança. Aqui, pessoal, é tudo ainda bem conceitual. Como a gente fez nas outras etapas do curso,
Hoje, provavelmente não, mas a partir da segunda-feira a gente vai praticar massivamente exercício e esses conceitos vão ficar muito mais consolidados na cabeça de vocês. Tá? A gente tem essa figurinha aqui que vem lá dos métodos de previsão de demanda. Ela é útil para a gente aqui, para a gente entender melhor essa questão da associação entre a incerteza da demanda e o nível de estoque. Lá nos métodos de previsão de demanda que a gente viu, a gente dizia que a nossa demanda observada era igual a componente sistemático, que é aquele componente que nunca muda, mais o componente aleatório, que é um componente de incerteza, né? Que é um componente de incerteza. Tá? Lá na previsão de demanda, a gente dizia que o componente sistemático ele é previsível, né? É aquele componente que me dá a característica de sazonalidade, ou que me dá a característica de tendência de crescimento, ou de tendência de decrescimento, ou somente de nível, né? Isso é o componente sistemático, ele é facilmente previsível. O problema é o componente aleatório, que é expresso pelo erro. Quanto maior o erro de medida, maior a participação do componente aleatório e mais afastado do componente sistemático a nossa previsão pode estar. Tá? Essa lógica de componente aleatório e componente sistemático, né? O componente aleatório sendo a incerteza da demanda e o componente sistemático sendo a base do comportamento da demanda, também está presente aqui na gestão de estoque. Só que aqui a gente expressa essas características de uma maneira um pouquinho diferente, né? A gente fala que o componente sistemático, ou seja, a sistemática da demanda é dada por uma média R. Aí tem bolsas por semana que a nossa loja tem de demanda. Só que essa demanda R ela é acompanhada de um desvio padrão, sigma R. Quanto maior o desvio padrão sigma R, maior a variabilidade da demanda R. Quanto menor o sigma R, menor a variabilidade da demanda R. Quanto menor o sigma R, quanto menor o desvio padrão da demanda, menor, teoricamente, deveria ser ou poderia ser o meu estoque de segurança. E quanto maior o desvio padrão da demanda, maior, teoricamente, tem que ser o meu estoque de segurança. Então, esse cara aqui vai ter um papel fundamental nos nossos problemas. Qual que é o tamanho da incerteza da demanda? O tamanho da incerteza da demanda é dado pelo sigma R. Se o sigma R for grande, incerteza de demanda grande e, portanto, necessidade de estoque de segurança grande, exceto se você aceitar um nível de serviço menor. Tá? Essa ideia nos joga lá para a curva de distribuição normal, que a gente viu também, vocês já viram, né, bastante ao longo do curso, e que a gente viu lá no modelo de período único, né? A gente tem uma demanda R, e essa demanda R varia de acordo com desvios padrão. Tá? Ao se projetar os estoques, considerando valores superiores à demanda média, reduz-se a probabilidade de falta de produto. É a mesma ideia que a gente viu lá no modelo de período único. Ou seja, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o meu estoque de segurança, eu calculo o meu estoque de segurança considerando somente a média da demanda. Bom, se eu fizer isso, considerar somente a média da demanda, eu vou ter a probabilidade de atender a minha demanda em 50% e 50% de probabilidade de não atender a minha demanda. Se eu considerar para o cálculo do meu estoque de segurança demanda mais um desvio padrão, eu aumento a minha probabilidade de atender a minha demanda para 84%. Meu nível de serviço passa a ser 84%. Se eu considero
a minha demanda mais 2 desvios padrão, eu aumento a probabilidade de aumentar minha demanda para 98%. E se eu aumento, se eu considero a minha demanda como demanda média mais 3 desvios padrão, está errado, são 3, né? Eu aumento a probabilidade de atender a minha demanda em 99,9%. Para 99,9%. Então, a lógica aqui é exatamente a mesma. Quanto maior o desvio padrão que eu considerar no cálculo do meu estoque de segurança, mais protegido vai ser o meu estoque de segurança. E o inverso é verdadeiro. Quanto menor o desvio padrão que eu considerar para o cálculo do meu estoque de segurança, menos protegido vai estar o meu nível de serviço. Esse raciocínio, pessoal, vale também para a demanda durante o lead time. A mesma lógica, tá? A demanda durante o lead time ela replica a demanda convencional antes do lead time. E ela se comporta da mesma maneira, tá? Da mesma maneira que a demanda convencional para fins de cálculo do estoque de segurança. Tá? A gente vai introduzindo esses conceitos de lead time de forma prática na medida em que a gente for evoluindo nos exercícios. Tá? Se não ficou claro para todo mundo ainda, obviamente que eu vou abrir para perguntas agora, quem quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, mas esses conceitos vão ficar mais claros na medida em que a gente começar a fazer os exercícios para consolidação. Tá? Pessoal, dúvidas até agora? Comentários? Não? Aqui eu gostaria de apresentar algumas fórmulas para vocês. Tá? Eu gostaria de apresentar algumas fórmulas para vocês. Então, são 4 fórmulas padrão que vão nos acompanhar ao longo de toda essa parte do curso. A primeira delas é estoque de segurança igual a ROP menos RL ou ROP igual a estoque de segurança mais RL. A gente já viu essa fórmula, já explicou, né, e a gente não tem muito problema em relação a ela. A gente tem essa fórmula aqui, ó, RL igual a R vezes L. RL é igual a R vezes L. Deixa eu botar o quadro branco aqui para explicar essa fórmula. Tá? Olha só. Nós temos aqui um lead time, né? Nós temos aqui o nosso lead time. Durante o período de lead time, o nosso estoque, tá? Ele é consumido a uma taxa R, que é igual à taxa R de consumo antes do período de lead time. Tá? Esse é o período de lead time e esse é o consumo baseado numa taxa R. Essa taxa R de 100 bolsas por semana, vamos supor que o lead time seja de 3 semanas, tá? Essa taxa R de consumo de 100 bolsas por semana, durante 3 semanas, vai me gerar quanto de consumo do meu estoque? Se eu tenho um consumo de 100 bolsas por semana e se eu tenho um lead time de 3 semanas, quantas bolsas vão ser consumidas durante o período de lead time? Alô? Nenhuma pista? Novamente, se eu tenho consumo de 100 bolsas por semana e eu tenho lead time de 3 semanas,
quantas bolsas eu vou consumir durante essas 3 semanas? 300. 300 bolsas, né? RL igual a 300 bolsas. RL, pessoal, é a minha demanda R vezes o lead time L. Se eu tiver um lead time de 4 semanas, R vezes 4. Se eu tiver um lead time de 2 semanas, R vezes 2. O RL é a quantidade de estoque consumido durante o período de lead time. Ou seja, RL é igual a R vezes L. Estoque de segurança ROP menos RL, a gente já viu isso daqui. E aqui 2 outras fórmulas importantes. O estoque médio a gente já viu também, né? O estoque médio é nada mais, nada menos do que o estoque cíclico, Q sobre 2, mais o estoque de segurança. E essa fórmula aqui é a fórmula que me dá o desvio padrão da demanda durante o lead time, sigma L. Desvio padrão da demanda durante o lead time. O que é o desvio padrão da demanda durante o lead time? É a raiz quadrada do lead time vezes o desvio padrão da demanda R. Eu tenho um desvio padrão para a demanda R e eu também tenho um desvio padrão para a demanda durante o lead time. Uma é função da outra. Quanto maior for o desvio padrão da demanda e quanto maior for o meu lead time, maior vai ser o meu desvio padrão da demanda durante o lead time. Quanto menor for o meu lead time e quanto menor for o desvio padrão da minha demanda durante o período normal, menor vai ser o meu sigma L ou o meu desvio padrão durante o lead time. Tá? A gente vai começar trabalhando com essas 4 formulinhas aqui. Tá? A gente vai começar trabalhando com essas 4 formulinhas aqui. Vamos lá. Então, a gente discutiu agora, né, até esse momento, como que o estoque de segurança é impactado pela incerteza da oferta e da demanda. Tá? E agora a gente vai praticar um pouquinho e depois a gente vai falar um pouco na próxima aula, né, como o estoque de segurança é impactado pelo nível de estoque, pelo nível de segurança, perdão, pelo nível de serviço desejado na operação. Por enquanto, vamos praticar, né, a relação entre estoque de segurança e incerteza da oferta e da demanda. A gente tem 10 minutos para acabar a aula, não sei se vai dar tempo, mas eu vou deixar um exercício para vocês fazerem hoje. Eu vou explicar o exercício para vocês fazerem em casa e a gente começa segunda-feira praticando esse exercício. Tá? Gestão de estoque, exercícios. Venham aqui, por favor, nesse exercício número 5, que eu vou liberar agora para vocês. Tá? Tornar visível, abrir. Tá? Pessoal, esse exercício é um exercício simples para a gente começar a praticar um pouco o conceito, tá? O conceito a utilização, na verdade, né, não estou projetando aqui, dessas 4 fórmulas, né, que a gente acabou de ver. Deixa eu copiar e colar elas aqui. Tá? Então, tá? Esse exercício nos provoca a trabalhar com essas 4 formulinhas aqui, tá?
RL igual a R vezes L, SS igual a ROP menos RL e assim por diante. Então, olha só. Suponha que a demanda semanal de telefones da BIM, computadores mundiais, Computer World, seja distribuída normalmente com uma média de 2.500 unidades e um desvio padrão de 500. Então, se a gente for estruturar esse problema, eu poderia estruturar dessa maneira. R, demanda semanal, igual a 2.500 unidades por semana. E o desvio padrão da demanda, tá? Desvio padrão da demanda, sigma R, de 500 unidades. Demanda média, desvio padrão. O fabricante leva 2 semanas para atender a um pedido feito pelo gerente da BIM. Ou seja, toda vez que o gerente da BIM liga no fabricante para pedir novos computadores, o lead time é de 2 semanas. O gerente atualmente pede 1.000 unidades, ou seja, um tamanho de lote Q, igual a 10.000 unidades, quando o estoque disponível cai para 6.000 unidades. ROP igual a 6.000 unidades. Ou seja, toda vez que o estoque cai para 6.000 unidades, o gerente vai lá e faz um novo pedido de compra, que demora 2 semanas para chegar. Perguntas. O estoque de segurança qual é o estoque de segurança com a qual a BIM trabalha? Qual que é o estoque médio mantido pela BIM? Bom, pessoal, aqui eu não vou fazer esse exercício agora, eu vou deixar os dados disponíveis para vocês, mas eu vou dar uma explicação sobre esses dados, ou melhor, eu vou colocar esses dados num gráfico de perfil de estoque, para que a gente possa entender e finalizar essa aula. Tá? O que esse problema está nos dizendo, né, se a gente fosse interpretá-lo de maneira gráfica? Né? O que esse cara está nos dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, a BIM tem um perfil de estoque com essa característica aqui. Tá? Nós temos um estoque de segurança X, que a gente ainda não conhece. Tá? O perfil de estoque tem essa característica. Tá ok? O nosso tamanho de lote Q, que enche o nosso estoque inteiro, o nosso tamanho de lote Q, que enche o nosso estoque inteiro, do estoque de segurança até o nível máximo de estoque, que é igual a 10.000 unidades. Tá? Quando o estoque atinge 6.000 unidades, ROP igual a 6.000 unidades. Quando o estoque atinge 6.000 unidades, o gerente liga no fornecedor e pede um novo tamanho de lote Q de 10.000 unidades, cujo período de lead time é de 2 semanas. Tá? E o que mais a gente tem de informação? A gente pode a gente tem a demanda, né? A nossa taxa de demanda R é igual a 2.500 unidades por semana. Portanto, o nosso ciclo de estoque é de 2.500 unidades por semana, 10.000 tamanho de lote, de 4 semanas. Ou seja, eu demoro 4 semanas para consumir um tamanho de lote Q de 10.000 unidades. Quando o estoque chega a 6.000 unidades, que é o meu ROP,
eu disparo um novo pedido de compra aqui. Bom, se eu tenho um lead time de 2 semanas e eu tenho uma demanda de 2.500 unidades, qual que é o meu RL? Duas 2.500 unidades vezes 2 semanas, RL de, deixa eu botar aqui de lado, RL de 5.000 unidades. Bom, tenho ROP, tenho RL, consigo achar o estoque de segurança. Pode falar, Gabriela, por favor. Senhor, agora me surgiu a dúvida, não sei se você já falou, mas isso que a gente acabou de calcular é a mesma coisa que Q sobre 2? Sempre vai ser igual, não? Qual cálculo você está O mencionando? RL. Não. O Q sobre 2 é o estoque cíclico. No estoque de segurança, o Q sobre 2 ele só tem validade quando eu adiciono o estoque de segurança, porque eu calculo com ele o estoque médio. Tá? O Q sobre 2 mais estoque de segurança me dá o estoque médio, que é a quantidade que eu carrego de estoque na média no meu armazém, no meu galpão logístico. Isso daqui que a gente está calculando é o RL, é a demanda durante o lead time, durante esse período de lead time. Ou seja, durante o período de lead time, que é de 2 semanas, eu vou ter consumo semanal de computador de 2.500 unidades. Se eu tenho um lead time de 2 semanas e o meu consumo é de 2.500 unidades por semana, o meu estoque vai ser consumido em um total de 2 vezes 2.500, que é o meu RL. É disso aqui que a gente está tratando aqui, Gabriela. Tudo bem? Bem, obrigada, professor. Imagina. Tá? Então, repara, com o perfil de estoque, a gente consegue plotar os dados do problema e entender melhor a lógica por trás dele. Tá? Deem um pontapé inicial a partir dessa figura, utilizem aí os próximos dias para fazer esse exercício simples, para a gente começar a aplicar os conceitos e as fórmulas. Tá? Como de praxe, eu espero que vocês me mandem esse exercício até segunda-feira, às 7 da manhã. Eu vou abrir o Dropbox assim que acabar a aula. Tá bem? Bom, deixa eu fazer a chamada rapidinho e eu já libero vocês. Tá? Só um minutinho. Bem rapidinho aqui para acabar. André Goldberg, Estou aqui, professor. Angélica, Ariel Alaban, Ariel Quiroga está aí, né? Aqui, professor. Beleza. Caroline, Aqui, professor. Christian, Aqui. Danilo, Felipe Caboclo, Presente, professor. beleza. Fernando, Eu. Frederico Borini, Aqui, professor. Frederico Guião, Aqui, professor. Gabriel Vertain, Aqui, professor. Gabriel Adachi, Presente, professor.
Gabriela Moretti. Presente, professor. Gabriela Carneiro está aí. Gabriela Castro. Tá aqui, professor. Giovana. Presente, professor. Guilherme. Aqui, professor. Jéssica. Aqui, professor. Joaquim. Presente, professor. Leonardo. Leonardo. Lucas Maranhão. Lucas. Lucas Peranovic. Aqui, professor. Lucas Vilela. Lucas Vilela. Luísa Caboclo. Luísa. Luísa Maluli. Aqui. Luísa Luna. Presente. Laura. Laura. Aqui, professor, não está conseguindo tirar do mudo. Tudo bem. Mariana Barbieri. Mariana Barbieri. Presente, presente. Mariana Sarquis. Mariana Sarquis. Marina. Aqui. Nicolas. Presente, senhor. A Mariana Sarquis está aí. A Nina está aí. Nuno. Aqui, professor. Bom dia. Bom dia, Nuno. Pedro Arantes. Presente, professor. Pedro Souza. Presente, professor. Pedro Ferraz. Aqui, professor. Pedro Jabali. Professor, bom dia. Bom dia, Pedro. Rafael Almeida. Aqui, professor. Rafael Gomes. Bom dia, professor. Bom dia, Rafael. Rafael Ferretti. Bom dia, professor. Bom dia, Rafael. Raíza Krutzler. Aqui, professor. Renata. Presente. Ricardo Patrício. Bom dia, professor. Bom dia, Ricardo. Stefano. Aqui, professor, bom dia. Bom dia, Stefano. Tiago Vacilucci. Aqui, professor. Bom dia. Bom dia, Tiago. Vitor Silveira. Bom dia, professor presente. Bom dia, Vitor. Vitor Kang. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. E, por último, Vinícius. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Vinícius. Beleza, pessoal. Bom, façam esse exercício para a gente. Eu vou abrir o Dropbox agora em seguida. E, no mais, tenham um excelente finalzinho de semana aí. E aproveitem, descansem e se cuidem. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, gente. Um abraço. Professor, obrigada. Obrigado.